Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer um olho realista com lápis de cor. Me conta, você gosta de lápis de cor? Curte realismo? Então vamos aprender um pouquinho de realismo com lápis de cor na aula de hoje. Vem comigo! E vamos começar a nossa aulinha. Vou passar os materiais para você. Nós vamos precisar de meia folha canson, ela já está cortada aqui. Nós chamamos esse formato de A5, pois ele é a metade do formato de uma folha A4 canson. Vamos precisar de lapiseira, borracha e os nossos lápis de cor. Eu vou usar esse lápis de cor aqui, no carandache. Você pode usar o lápis que você tem aí na sua casa, a marca não importa, tá? O importante é seguir as técnicas de como segurar no lápis e as técnicas de teoria das cores. Eu vou passar um pouquinho para vocês hoje. Também é muito importante ter aí um apontador, tá? Vou deixar um apontador aqui do lado, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha. Bem, primeiramente vamos começar o nosso desenho, tá? Eu vou aproximar um pouco a câmera para facilitar a visualização. E como você vai fazer o formato, né, de um olho para depois colorir. Vamos fazer um formato simples para que você não tenha dificuldade, tá bom? Primeiro de tudo, ó, vamos traçar uma linha levemente na diagonal, tá? A partir daqui, nós vamos traçar uma curva para cima, sem encostar ali no final. Ó, antes da linha acabar, eu vou traçar outra curva para baixo. Ó, chegando aqui no finalzinho, ó, eu entro com a curva e finalizo com o cantinho da lágrima. Fiz aqui o formato do olho, tá? Aqui no final, nós vamos fazer a parte da pálpebra. Nós temos a parte de fora da pálpebra e aqui a parte de dentro, ó. Ela é um pouco maior no final, conforme ela vem para frente, ela vai reduzindo o tamanho, até que chegando aqui, ela torna-se bem pequena. E aqui no final, nós vamos fazer o acabamento, tá bom? O acabamento aqui, ó, redondinho. Porque dentro dessa forma do olho existe o globo ocular, né? Então, esse globo ocular, ele deixa essas duas áreas aqui, ó, levemente redondas, tá? Aqui também vai ficar redondinho, tudo bem? Dentro desse espaço, eu vou deixar um pouquinho mais retilíneo. Dentro desse espaço, nós vamos fazer a íris, que é a bolinha maior do olho. E ela sempre fica, ó, levemente escondida embaixo e em cima. Então, vou dar um ajustezinho, ó, fica um pedacinho para dentro em cima e levemente aqui embaixo, tá? Essa é a parte da íris. Nós temos a região da pupila. Como você vai fazer a pupila? A pupila é aquela bolinha menor. Então, eu vou traçar uma linha na vertical e outra na horizontal, como se fosse um formato de uma cruz. E aqui no centro, ó, eu vou traçar uma bolinha menor, um círculo menor, que vai representar o formato da pupila, tá bom? Até então, ficou aquele olho assim muito chamativo, tá? Então, aqui, ó, nós vamos dar uma leve, ó, sensação de linha reta, só aqui no meio, tá bom? E aí, nós vamos fazer o brilho do olho. O brilho do olho, ó, está aqui nesse círculozinho, tá bem? Depois, eu tenho a região da pálpebra. A região da pálpebra, ela está aqui, ó, retilínea nessa parte.
E aqui ela amplia um pouquinho só. E pra lá ela amplia um pouquinho também. Ok? Aqui eu vou suavizar um pouco, eu achei que ficou um pouco grande. Vou diminuir um pouquinho, tá? Vou apagar para não formar confusão na mente de vocês, ó. Fiz aqui um pequeno ajuste. Eu vou tirar agora esse monte de linha que antes foi muito útil para a construção, mas agora nós vamos apagar, tá? Porque nós vamos utilizar o lápis de cor. Então, não é legal, não é interessante que essas linhas apareçam, tá? Então, eu vou apagar todas elas, tá? Vou deixar bem leve. Se possível, você pode até mesmo, ó, mas isso eu vou falar um pouquinho depois, apagar um pouco do excesso. Se ficou muito forte, você apaga, como eu tô fazendo aqui agora, tá bom? Bem, vamos fazer a sobrancelha, tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver se dá pra ver certinho, dá. Eu tenho aqui a sobrancelha. E aqui o finalzinho dela. Estou fazendo somente o detalhamento, ela não está 100% feita não, tá? Ó, vou deixar uns pelinhos aqui, soltinhos. Isso aqui só a estrutura, na realidade, tá bom? E os cílios, ó, eles vêm de dentro pra fora. Aqui no meio, ó, bem em pé. E pra cá vai reduzindo. Aqui, mesma coisa. Eu tenho os pelinhos embaixo. São um pouco menos volumosos, tá? Embaixo. Lembrando que eu estou fazendo somente pequenos detalhes. Na realidade, depois nós vamos entrar com o lápis de cor. Finalizei o desenho do olho e agora nós vamos começar a trabalhar com o lápis de cor. Eu vou abrir minha caixinha de lápis de cor aqui do lado. Em alguns momentos eu vou acelerar a câmera, só para não ficar um vídeo longo, uma aula chata para vocês, tá bom? Bem, coloquei aqui minha caixinha de lápis. E agora nós vamos começar a nossa aulinha, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um tomzinho de marrom bem escuro e o preto, inicialmente. Depois, eu vou pegar quais cores aqui? Vamos ver. Eu vou pegar um verdinho. O que vocês preferem, hein? Azul ou verde? Vamos de azul. Aqui nós vamos trabalhar com cores análogas. Cores análogas são cores irmãs. O nosso estojo, ele vem organizado por tons análogos, tá? Então, por exemplo, cores análogas é o azul escuro, azul médio, azul claro, azul muito claro, e assim sucessivamente. Verde médio, verde claro, amarelo limão, laranja, amarelo, essas cores são análogas. Então, eu vou usar aqui os tons de azul, tá? Mas, primeiramente, nós vamos falar da íris. Eu não costumo usar preto, cor preta nos meus desenhos, mas hoje eu vou usar porque estou fazendo de uma forma mais simplificada. Então, eu não vou usar tanta teoria da cor nesse momento. Vamos lá. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou pintar a região da pupila e essa região da finalização da íris de preto, ó. Vou detalhar. Importante, quando você vai trabalhar com lápis de cor,
É importante que a ponta esteja sempre bem fininha. Então, se não está, vai lá e aponta, tá bom? Eu tô dando uma leve soprada aqui, só pra não ficar vestígio de pozinho de lápis de cor e por algum motivo manchar. Agora eu vou pintar toda essa área. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou esfumar essa linha aqui para dentro. Então, o que que é esfumar, ó? Eu vou levemente, ó, eu seguro mais para o meio do lápis e vou esfumando. Eu vou tirando essa sensação de linha e formando uma sensação de degradê, tá vendo, ó? Eu vou aplicando esse esfumado com a ponta do lápis, aplicando com mais leveza, tá? E o que que acontece com o olho? Essa parte do olho, ela não é tão certinha, ó. Então, você pode entrar em algumas áreas um pouco mais com preto, outras nem tanto. Ó, aqui embaixo não dá pra ver o final da linha, mas nós vamos fazer um pouquinho de tom, tá? Ó, então, entra um pouquinho, sai. Do outro lado, a mesma coisa, você vai esfumar, porém, em algumas regiões você entra mais, outras de menos, tá? E assim você vai levando o esfumadinho para o centro, né? Para o meio ali do seu desenho, da sua coloração. Chegando aqui em cima, nós temos uma coisa chamada sombra projetada. Essa pálpebra, ela projeta uma sombra. Então, aqui eu vou fazer, ó, um tomzinho também de preto, tá? Eu posso traçar uma linha aqui, mas eu vou, ó, passar um pouquinho de preto, tá bom? Depois eu vou encaixando um pouco mais o preto aqui nas laterais. E, por fim, eu estou praticamente finalizando essa primeira etapa, tá bom? Agora, nós vamos fazer o quê? Aqui, ó, na parte da íris, nessa partinha da íris eu vou fazer o mesmo. Eu vou trabalhar um pouquinho de preto nessa área aqui, de dentro pra fora agora, ó. E eu posso fazer, ó, esse movimento aleatório, tá vendo? Justamente para formar essa parte do olho. Eu vou aproximar um pouco mais, ó, para ficar visível. Ó. Vou fazer esses movimentos aqui, aleatórios, porém com leveza, que é para não ficar muito bruto, muito pesado. E o seu trabalho ficar com uma sensação mais natural, tá bom? Ó. Vou fazendo isso aqui em todas as áreas. E aqui eu consegui essa base inicial, tá bem? Agora nós vamos fazer o quê? Vou deixar o preto ali de lado e nós vamos entrar com um pouco de marrom, tá? Em algumas áreas aqui, ó. Logo após o esfumadinho do preto, eu entro com um pouco de marrom, para dar um pouco mais de naturalidade. Entrei. Aqui também, ó. Mas bem de leve, tá vendo? Quase não aparece. E agora sim, eu vou partir para o azul escuro. Um azul bem escuro, tá? O mais escuro que você tiver aí. E aí, o que que acontece, ó? Eu vou aplicar um pouco desse azul aqui em cima. Porque a luz está vindo dessa direção, mas eu tenho a pálpebra aqui nessa região, tá bom? Então, eu vou aplicar um pouco de azul escuro aqui em cima.
Mas não tente fechar todos os poros não, tá? Do papel. Aqui em cima eu fechei, mas depois vamos deixar um pouquinho desse branquinho aqui do papel, até para dar um charme, um brilhinho, tá bom? Eu vou usar em 1/4 desse olho, tá? Depois disso, eu vou partir para uma outra cor, um tom mais claro, como este azul aqui, tá? Então, venho com esse azul. E aí, o importante agora é deixar essa partezinha aqui do meio pra baixo branquinha, tá? Então, eu venho aqui por cima, ó, do que eu já pintei de preto. Ó, eu nunca seguro na pontinha do lápis, eu sempre seguro dessa forma. Pra eu conquistar mais leveza, ó. Eu consigo aplicar esse tom mais claro, ó. Então, vou aplicando esse tomzinho em cima dessa região. Aqui eu vou delineando, é pra não invadir o preto. Aqui eu vou aplicando com mais leveza e mais leveza. E vou deixando o branquinho do papel ali, tá? Porque nós temos 2 brilhinhos, esse aqui, eu vou até delinear um pouco mais com essa cor mesmo, ó. Vai ficar bem bonito. Vou delinear aqui em cima também, caprichando mais nesse degradê, tá? E estamos aqui com essa parte quase finalizada, tá? Depois você pode voltar, ó, com um pouquinho do preto, só pra dar um up, ó, nessa região aqui, porque às vezes o vai e vem do lápis tira um pouco do formato, né, do que você já fez antes. Então, você volta, ó, dá um tomzinho ali, onde você acha que não pegou, e vai completando, tá? Pode dar um tom mais delineado aqui desse lado, do outro também, ok? E aqui fizemos essa primeira parte. Agora, nós vamos para a região de cima da pálpebra, e aí eu entro com o marrom, tá? Eu vou, ó, entrar com o marrom até aqui. Voltei. Vou até o final ali, ó, da outra parte, né, do outro lado da pálpebra, na verdade. Aqui eu também vou aplicar um pouquinho desse marrom. Ó, o finalzinho da pálpebra é sempre mais fino. Aqui pode ser um pouco mais grosso, não tem problema nenhum, ó. E aqui um pouquinho mais fininho, porque está acabando isso que a gente chama de choque de massa, tá? Marrom escuro. Depois eu venho, ó, bem clarinho, ó, com leveza, aplicando um pouco desse marrom, mas ele não ultrapassa esse limite, tá? E aqui super clarinho também, ó, bem clarinho. Do outro lado aqui, mesma coisa, ó, um pouquinho bem clarinho desse marronzinho. E eu vou suavizar a linha aqui. E aqui, ó, nessa região eu vou passar bem de leve esse marronzinho, só pra dar um charme, ó, um up, deixando alguns pontinhos brancos. Você consegue ver os pontinhos brancos onde eu estou deixando? Então, é só isso, tá? Bem, agora nós vamos entrar com os tons rosados, tá? Rosados e também acinzentados. Essa região aqui,
ela não é 100% branquinha, a gente sabe disso. Então, nós vamos entrar, ó, com um pouquinho de acinzentado, até porque existe uma sombra projetada nessa região. Então, se você tem um cinza claro aí, ó, você vai aplicar um pouquinho de cinza nessa região aqui, ó. Mais escuro em cima e super clarinho embaixo. Aqui é a mesma coisa, ó. Mais escurinho em cima, super clarinho embaixo, ó. Vamos entrar com outras cores aqui ainda, não só essas duas, tá bom? Entrei aqui, ó, dei um tomzinho legal. E agora, vamos devolver para o estojo. Se você tiver um cinza um pouco mais escuro, que é o caso desse daqui, ó, aí você pode entrar ali em cima, ó, como se fosse um degradê, tá? Como se fosse um tom mais escuro. Somente isto. E agora, nós vamos para um marronzinho mais claro. Esse tom terroso aqui, claro. E nós vamos, ó, bem de leve, ó, dar um tomzinho nessa pálpebra, no finalzinho dela. E aqui também. Bem de leve. E agora, ó, chegou a vez dessa região aqui. Eu vou dar um tom de leve, ó, nessas extremidades. E aqui em cima também. Olha que efeito legal que vai passando. Aqui nesse meio pode até ser, ó, tudo escurinho, não tem problema. Mas só aqui, tá bom? Depois eu vou reduzindo, reduzindo, cada vez mais. E aqui deixando uma penumbra bem clarinha, tá? Nesse finalzinho, ó, também posso aplicar um pouquinho de tom, muito leve, muito leve. E agora eu vou para os tons rosados. Eu posso usar esse tom de rosa aqui, bem clarinho, para fazer o que, ó? Passar por cima dessa área aqui. Depois eu vou entrar com um pouco de coral, para não ficar rosado demais, tá? Ó, passei um tomzinho aqui. Um pouquinho aqui do lado. E agora eu vou para um tom mais puxado para o coral. Esse tomzinho coral quase laranja. Vou passar aqui por cima. Bem de leve também, tá? Nesse finalzinho aqui. E agora, pra fechar, eu vou novamente com esse tom de rosinha bem claro, ó. Muito de leve, tá? Se você tem tom de pele aí na sua casa, eu não tenho aqui nesse estojo. Vou criar um tomzinho de pele, mas se você tem, pode usar, tá? Eu vou passar uma camada. Desse tomzinho rosado. E logo em seguida um pouquinho daquele tomzinho ali, ó. Esse tomzinho. Aqui eu posso forçar um pouco mais, tá? Vou encaixar um pouco mais desse marronzinho, que ele ficou muito clarinho. Desculpa, ele não está aparecendo aqui.
Não vou aplicar muito forte, senão vai ficar muito amarelão, tá? Só pra dar um tomzinho aqui. E agora eu vou para o cílio, tá? Vamos fazer os cílios. Depois eu volto com esse tomzinho de pele aqui. Um pouco mais de rosado, um pouco mais de tomzinho claro. Eu posso até entrar com um pouquinho de marrom, mas muito clarinho, ó, vai dar um up nessa região. Mas aí tem que ser com muita leveza, muita sutileza, tá? E agora nós vamos para os cílios. Eu gosto de usar o marrom super escuro, mas se você quiser, você pode usar o preto. Então, vamos lá, vamos respeitar. A direção dos cílios. A sua grossura também. Agora eu vou deixar os cílios mais grossos. E agora eu mudo a direção dos cílios, ó. Agora para o outro lado. Mas e aí, se você quiser fazer preto, como fica? Eu vou fazer alguns na cor preta para você ver, tá? Bem, na cor preta, ficaria dessa forma, ó, passando por cima do que já está pronto. Fica bem legal, fica bem expressivo. É assim que vai ficar o cílio usando lápis de cor na cor preta. Tá bom? E aqui os cíliozinhos, ó. De baixo. Tudo bem? E aí, para finalizar, eu vou dar um tomzinho levemente rosado nessa área aqui de dentro do olho, mas muito de leve, para não parecer que ela está com os olhos aí levemente irritados, tá? E nessas outras áreas você vai completando, ó, com os tons de marrom. Eu estou sem os tons de pele aqui nessa caixa, então vou ficar devendo para vocês a finalização ali do tom de pele, ó. Mas nessas áreas aqui, você pode concluir com um pouco de marrom, uma sombrinha marrom aqui no finalzinho da pálpebra, tá? Pode usar o marrom sem problemas. E a sobrancelha, ó, vou usar marrom escuro. Essa parte inicial da sobrancelha, ela sempre é um pouco bagunçadazinha, porém para cima. E aqui, ó, você vai
entre aspas, deitando o cílio e formando aí a sobrancelha, tá bom? E aqui estamos praticamente, ó, finalizando. Tô com medo de colocar a mão em cima para não manchar. Depois eu vou passando um pouquinho, ó, de tomzinho em cima. E novamente forçando os fios. E por enquanto tá pronto essa parte aqui do efeito, essa parte de dentro. O que a gente pode fazer para melhorar essa parte aqui, ó, do olho? A gente pode passar mais um pouquinho de marronzinho aqui em cima, ó, para dar essa sensação de sombra projetada, ó. Um pouquinho de marrom. Logo em seguida, marrom escuro, mas só nesse início, tá? Não faça em tudo, não. Que é a sombrinha projetada ali que tem sobre o olho mesmo. E aí, gostaram desse efeito? Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Outra dica bacana é usar o branco, ó. Porém, você vai usar o branco só nessa área de baixo, porque é a área mais clara. Então, aqui você consegue dar um efeito super bacana, ó, usando o branco. E logo em seguida, nós voltamos com aquelas partes do preto, ó. Só pra fechar, pra dar aquele efeito bacana, ó. Por cima. Lembra daquele efeito lá do início da aula? A gente volta com ele agora, porque ele sumiu, né? Com tantas camadas, ele sumiu. Então, agora a gente volta com ele. Aqui, ó. Para causar um efeito bacana aí na íris. E tá pronto o nosso formato aí de olho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gostou dessa aula? Não esquece, se você curtiu essa aula, curte, comenta, compartilha com os amigos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ajude a divulgar o nosso trabalho, porque é muito importante divulgar arte para o mundo. Beijos e até a próxima aula.